Essa aula é muito especial porque a gente vai falar sobre ações. Ações é algo tão místico, é o que de fato enriqueceu tantos grandes investidores lendários, né? Você pega Peter Lynch, Warren Buffett, tem tantos investidores, Luiz Barsi aqui no Brasil, né? É algo que seduz muito a gente porque é um mercado que tem um potencial de apresentar uma valorização gigantesca, fora de qualquer padrão próximo da renda fixa, né? Mas obviamente isso não vem fácil, é preciso muita análise, é preciso estudar, é preciso experiência, não é assistir algumas aulas depois achar que você é um profissional. E antes de eu entrar em todo o conceito das ações, eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com as ações para você, para que eu tente te colocar um pouquinho mais para baixo, no sentido de te colocar no mundo real, na realidade, porque eu gostaria que alguém tivesse feito isso comigo. Na minha época, eu sempre fui uma pessoa muito fã dos filmes de Hollywood, daquelas pessoas que trabalhavam no mercado financeiro, terno, gravata, e ficavam operando, comprando e vendendo ações. E o que acontece é que o meu sonho era ser uma dessas pessoas. Só que de fato eu não sabia o que essas pessoas faziam. Eu sabia que elas trabalhavam no mercado financeiro. E para mim, trabalhar no mercado financeiro era só comprar e vender ações. Não existia RH, não existia marketing nas empresas, não existia jurídico, não existia administrativo. Era só essa função. Hoje eu percebo que isso é um pouco diferente, tá? Um pouco não, muito diferente. Mas na época que eu entrei no mercado pela primeira vez, meu primeiro pezinho no mercado foi quando os meus pais me deram R$ 5.000, ali quando eu fiz meus 18 anos. E eu peguei esse dinheiro e eu queria ter uma rentabilidade absurda. Então, o que os meus pais demoraram esse tempo para juntar, eu demorei uma semana para perder. Veja só, né? Por que eu perdi? O que aconteceu? Bom, eu fui muito presunçoso, eu não tinha educação financeira, eu não tinha conhecimento básico sobre finanças e, quiçá, um conhecimento médio avançado o suficiente para poder investir em ações. Eu não tinha a cabeça correta. E como eu fui seduzido pelo mercado financeiro, eu conheci na minha jornada muita gente, talvez milhares de pessoas que foram seduzidas também. E quando você conversa com outras pessoas, muitos desses investidores, desses pseudo-investidores, também foram seduzidos. Pelo quê? Pelas altas rentabilidades. A alta rentabilidade seduz muita gente, o potencial dela, né? Porque é como um cassino. Se você entra num cassino e você começa ganhando, ferrou. É a pior coisa que pode acontecer é você entrar no cassino e ganhar. Porque quando isso acontece, você depois fica muito confiante, né? Você tem a confiança jogando contra você, né? Você se cega, você só olha para frente. E o que eu deveria ter feito na minha época era estudar um pouco mais. Era talvez ter alguém que me instruísse. Só que a maioria das pessoas que nos instruem, elas têm um conflito de interesse muito grande, porque elas geralmente querem que a gente movimente muito a nossa carteira. E quando a gente movimenta muito a nossa carteira, a gente acaba pagando muito em custo. Essas pessoas que estão nos ajudando hoje não estarão aqui daqui a 10, 20, 30 anos para acompanhar o nosso resultado. Então elas não estão alinhadas com o nosso longo prazo. Então pense no longo prazo, quando a gente está falando de ações, pense com a cabeça de um investidor, não de um especulador, pelo menos não no começo, tá? E com o passar do tempo você vai adquirir discernimento para poder decidir por qual caminho você vai. Mas o que eu posso dizer é que o mercado de ações sempre foi muito bondoso comigo, mas porque eu sempre fui muito paciente, muito disciplinado também com ele. Enquanto o mercado todo está comprando, eu geralmente estou comprando menos ou vendendo um pouco. Quando o mercado inteiro está vendendo, o mercado inteiro está em crise, está desesperado, eu entro para comprar de uma forma muito agressiva, né? Eu acredito muito naquela frase do Warren Buffett de que a gente tem que ser ganancioso quando os outros são medrosos e a gente tem que ser medroso quando os outros são gananciosos. Porque é uma questão básica de economia, é a lei da oferta e demanda. Muita gente querendo, o preço sobe. Eu não quero pagar esse preço alto. Pouca gente querendo, o preço cai. Eu quero pagar esse preço. Então, eu quero te fazer entrar no mercado de ações
ou para você que já investe no mercado de ações, quero te fazer olhar sob a ótica do investidor, tá? Mas essa é uma opinião pessoal minha. Daqui para frente você vai poder tomar melhores decisões, espero eu, quando a gente fala de renda variável, tá bom? E obviamente vamos debater muito no grupo fechado. Mas vamos lá. O que é uma ação de fato? Uma ação é aquele clichê básicozinho de que é a menor fração de uma empresa, né, do capital social de uma empresa. Todas as empresas têm ações. A única diferença entre a padaria da esquina aqui e ações da Petrobras é que as ações da Petrobras são negociadas na Bolsa de Valores. E essas ações da padaria, não, elas não são negociadas na Bolsa de Valores. O dono dessa padaria é dono de 100% dessas ações. Tanto é que quando você vai ver ali o contrato social, enfim, da empresa, você vai ver lá que tem um número de cotas, tá? Essa pessoa é dona de todas essas cotas, tá? Isso é uma ação. Então, se eu compro uma ação da Petrobras, eu tenho direito a uma cota parte, né? Se eu comprar uma única ação, eu tenho direito a uma cota parte do lucro dessas ações. Então, se a Petrobras tivesse 100 ações e eu tivesse uma dessas ações, quando a Petrobras distribuísse lucros, eu teria direito a 1% desses lucros, porque eu tenho uma ação de 100 ações disponíveis. Então, no mercado financeiro, a gente encontra uma série de empresas, todas elas têm ações negociadas e essas ações negociadas estão à minha disposição. Eu posso comprá-las se eu quiser. Então eu vou lá, vou na bolsa, vou pegar o meu home broker e vou comprar ações. Quando eu compro, eu viro sócio dessa empresa. E aqui talvez esteja uma coisa muito importante, uma primeira lição muito importante para você, e que eu demorei um pouco para aprender e que eu vejo que muitas pessoas nunca aprendem. É que quando você compra uma ação, você vira um sócio da empresa. Você participa do crescimento da empresa, você participa da distribuição de lucros da empresa. Mas, por algum motivo, as pessoas quando compram ações não pensam assim. Elas sabem que é isso, mas elas não pensam assim. Elas pensam que elas estão comprando letras, né? Então, Petrobras, né? O ticker de Petrobras, o código dela é PETR4 ou PETR3. Então, elas se imaginam comprando PETR4 a R$19. Elas não se imaginam comprando uma parte dessa empresa, virando sócios dessa empresa, tá? Então imagina assim, se eu estou comprando de presente para minha namorada sapatos da Arezzo, por exemplo, e eu gosto muito dessa marca, e a Camila gosta muito dessa marca, e eu vejo que as pessoas gostam muito, e essa ação, ela é negociada na bolsa, e eu analiso os números dela e para mim faz sentido me tornar sócio da Arezzo, eu posso ir lá e comprar ações da Arezzo. Eu posso comprar um pouco com o meu dinheiro e eu passo a receber parte do lucro que ela distribui. Olha que interessante. É sob essa ótica que a gente tem que começar a olhar no mercado de ações, tá? Então, quando você compra a sociedade de uma empresa, você quer ganhar dinheiro em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano? Não, geralmente você quer ganhar dinheiro, aliás, você até gostaria, mas você não tem essa pretensão. Você imagina que essa empresa vai crescer no longo prazo e você vai ganhar dinheiro junto com isso, certo? É assim que os grandes investidores fazem, tá? Você compra uma empresa, vira sócio dessa empresa e recebe uma parte dos lucros dessa empresa. Como você acreditou na empresa, nesse patamar que você comprou, se ela caiu de preço, o que você vai fazer? Se você já acreditava nesse patamar de preço nas ações, se ela caiu agora, não significa que ela está mais barata para você? Você pode olhar sob essa ótica de que está mais barato, ou você pode olhar sob a ótica de que seu investimento está ruim. Eu não gosto de olhar sob essa ótica, porque se você destinou parte dos seus recursos para o investimento em ações, significa que você destinou parte dos recursos que você não precisa resgatar agora. Esse é o nosso combinado. Só coloque ações quando você tiver seu fundo de emergência e nenhuma necessidade com esse dinheiro
no curto e médio prazo. Então você não vai precisar mexer na sua aplicação se ela cair. Eu não estou dizendo que você não tem que mexer, você precisa reavaliar os números da empresa que você comprou. Mas, se você acreditava nesse patamar e agora ela caiu, por que não comprar mais? Parece óbvio, né? Mas o mercado não faz isso. O mercado faz exatamente o inverso. Quando os investimentos caem, eles acham que o investimento está péssimo, está ruim. Eles não querem mais, isso daqui atrapalha eles. Igual a gente falou na aula do efeito manada. Então, o que eles fazem? Os investidores sacam os recursos dele e vão para a renda fixa. E aí, quando o mercado subiu pra caramba, eles entram novamente. E eles fazem esse ciclo direto, tá? Agora, por que as empresas elas passam a ser negociadas na bolsa? Né? Eu tenho... o Primo Rico, uma empresa, ele não é negociado na bolsa. Por quê? Né? Por que uma empresa seria negociada na bolsa? Como funciona? Geralmente, as empresas elas entram na bolsa através de um mecanismo, de uma operação que a gente chama de IPO. Né? O IPO significa o Initial Public Offer, ou seja, é a oferta primária. É a primeira vez que essa empresa vai ser negociada na bolsa. Porque imagina, eu sou uma empresa e eu preciso de dinheiro. Eu posso pedir dinheiro no banco, criar um empréstimo, né? Contrair um empréstimo lá. Eu posso trazer um novo investidor ou eu posso abrir capital na bolsa e eu capto recursos na bolsa. Como? Eu trago novos sócios, né? Então a minha companhia tem 100% de ações, né? Eu sou detentor dessas 100% de ações e eu abro para o mercado, por exemplo, a possibilidade de eles comprarem 30% das minhas ações. Então eu vou destinar para o mercado de ações 30% delas. Então os investidores podem comprar essas ações. Quando os investidores fazem isso, eles compram ações diretamente da empresa através da Bolsa de Valores. Então esse dinheiro ele vai para o bolso, né, para o cofre da empresa. É a oferta primária. Tá? Então esse dinheiro vai financiar alguma coisa, seja um novo investimento, seja uma grana que a empresa vai gastar em alguma coisa específica, em publicidade, em aquisições. Tá? Isso daqui é o IPO. Só que o IPO geralmente tem um pouco de misticismo aqui, porque sabe aquelas cenas de que alguém vai bater com martelo ali naquele pitch da Bolsa de Valores? Geralmente a empresa quando vai entrar no mercado tem esse evento, né? Esse evento emocionante assim, e que é um evento de muita atenção, porque é meio que a hora da verdade. Né? Será que teve demanda pelas suas ações? Pelas ações da empresa? Né? Será que o preço das ações vai abrir subindo ou caindo? Isso daqui é muito importante. Por isso, esse dia ele é um marco. Né? E esse dia ele é muito importante para especuladores também. Porque tem muitos especuladores que reservam o IPO para no dia que as negociações abrirem, eles fliparem. O que é flipar? É vender no mesmo dia. Então eles reservaram, compraram as ações a, por exemplo, R$10 e no dia de abertura isso daqui vai para R$15. E aí eles vendem no mesmo dia. É o que a gente chama de flipagem. Tá? E às vezes tem IPOs que eles não vão para cima, eles vão para baixo. E aí as pessoas às vezes acham que foi um IPO mal sucedido. E nesse momento investidores aproveitam para comprar mais se eles julgarem que os fundamentos da empresa são bons. Tá? Só que a gente tem um histórico de IPOs muito positivos e um histórico de IPOs muito negativos. Então eu vou começar falando de alguns IPOs muito negativos. Um IPO muito negativo, OGX. A OGX ela ficou muito tempo com promessas, chegou a ser uma das ações mais negociadas da Bolsa, se eu não me engano chegou a ser a mais negociada em alguns pregões, e ela quebrou. Ela foi um dos maiores IPOs da Bolsa, captou muito dinheiro e ela quebrou. A gente teve a IPO da Grenco, também quebrou. Né? Mas a gente tem também histórias de IPOs muito bem sucedidos. Ó, esse daqui é o gráfico de Azul Linhas Aéreas. Ó. Ele abriu aqui a pouco mais de R$21, tá vendo o preço aqui na direita? E ele chegou
até quase R$ 40, ó. Quase R$ 40 em um horizonte de um ano. Cresceu quase 100%, né, do IPO. Depois ele caiu pra caramba também, mas ainda assim teve um rendimento muito mais alto do que quase qualquer aplicação aí. A gente tem também, ó, o IPO de Magazine Luiza. Magazine Luiza, ó, durante muito tempo, os investidores poderiam acreditar que Magazine Luiza foi um péssimo investimento. Olha só, um péssimo investimento. Aqui, ó, por menos de R$ 10, quase R$ 5 por tanto tempo. E depois ele cresceu aqui, ó, começou mais ou menos em 2016, valendo mais de R$ 110. Olha que louco, de 5 para R$ 110. Ou seja, R$ 5.000 viraram R$ 110.000. R$ 50.000 viraram R$ 1.100.000. Olha que interessante. Aí a gente tem a Locamerica também, ó. Ela era negociada a mais ou menos R$ 4, chegou a cair, ó, abaixo de R$ 2. Então muitas pessoas podem ter considerado que IPO lixo, olha como foi mal esse IPO. E aí de repente veio o momento dela, a hora de brilhar. Tá? Chegou a bater de R$ 2, bateu 32. Ou seja, quem tinha 2.000 aqui virou 32.000. Quem tinha 20.000 virou 320.000. Quem tinha 200.000 virou 3.200.000. Né? Então, é uma alta expressiva. Uma alta expressiva. Então, o que é importante passar aqui? Que existe um mercado primário e um mercado secundário. Então, toda vez que uma empresa entra no mercado pela primeira vez, ela capta dinheiro para ela, tá? Para ela poder investir em alguma coisa. Agora, quando os investidores compram essas ações, os investidores negociam entre si através da Bolsa de Valores. E quando os investidores negociam entre si, a gente está falando do mercado secundário. Ou seja, esse dinheiro não passa pela mão da empresa, ele passa pela mão dos investidores. E o investidor compra ações de algum outro investidor que quer se desfazer das ações por algum motivo. Tá? Então, existe essa diferença. Beleza? Mas não pense que, mas então comprar ações não significa que eu estou ajudando a empresa? Mais ou menos. Se não existisse essa liquidez no mercado secundário, provavelmente muitos investidores não teriam comprado no IPO. Tá? Então, não se iluda. Agora, o que é importante a gente entender? Existe a figura da Bolsa de Valores, que o nome dela hoje é B3. Existe a figura da CBLC, existe a figura da corretora e existe a figura da CVM. A Bolsa de Valores, a B3, não é quem guarda as ações, não é nada disso. A B3 é um sistema ali onde rolam as negociações. Tá? Então a gente precisa acessar a bolsa, é lá que está tudo acontecendo. Tem gente vendendo, gente comprando, um monte de ação. Só que para eu poder acessar a Bolsa de Valores, eu preciso ter alguém ali me agenciando, né? A gente precisa ter uma corretora para acessar o ambiente da Bolsa de Valores, o pregão rolando. A corretora é o agente de custódia. Então, para eu poder ter acesso ao pregão, ao que está rolando, as ações, negociação, eu preciso da corretora. Eu, investidor, a corretora me dá acesso a operar e conhecer e entender o que está acontecendo na Bolsa de Valores, que é onde está rolando toda aquela coisa, certo? Só que quando eu negocio e eu compro alguma coisa efetivamente, eu decidi comprar ações de Senior Solution. Comprei ações. Onde ficam essas ações? Elas ficam na corretora? Não, elas ficam na CBLC. A CBLC é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Tá? Então ela é algo à parte que faz a guarda dos ativos. Então todas as ações estão lá guardadinhas, registradas no meu CPF. Então se acontecer alguma coisa com a bolsa, minhas ações estão lá. Se acontecer alguma coisa com a minha corretora, minhas ações estão lá e eu estou seguro. Agora, e a CVM? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela que garante que tudo isso daqui funcione da melhor forma possível. Tá? Tanto é que se tem algum problema no mercado financeiro de corretoras,
geralmente é a CVM que intervém. Diferente de quando ocorre algum problema com bancos, que aí é o Banco Central que intervém, tá bom? Tá. Temos algumas formas de ganhar dinheiro com ações. A primeira delas é a seguinte, eu não falei que quando a gente compra uma ação, a gente vira sócio dessa empresa? E quando a gente vira sócio, o que a gente quer? A gente quer ganhar lucro? Beleza. A gente tem duas formas principais de receber lucro. A primeira delas é recebendo dividendos. E a segunda delas é recebendo o JSCP, que são os juros sobre capital próprio. Tá? Qual que é a diferença? É quase a mesma coisa, ambas eu estou recebendo ali meio que uma distribuição de resultado da empresa, só que a diferença é muito mais contábil do que outra coisa. Quando eu recebo dividendo na minha conta, e aliás, onde a gente recebe isso? A gente recebe na corretora que a gente tem cadastro. A gente, para comprar uma ação, precisa de uma corretora, como eu te disse. Então pode ser uma corretora ligada ao banco, você pode ir lá no seu banco, falar com o seu gerente e pedir para ele abrir uma conta para você na corretora do banco. Ou você pode ir em uma corretora independente, abrir seu cadastro e acessar a corretora. Tá? Geralmente é melhor porque os custos são menores, enfim, é um pouco diferente. E aí, se você comprou ações por essa corretora, quando ela tiver uma distribuição de lucro, né, essa ação que você comprou, a empresa vai mandar para sua conta nessa corretora. Tá? Então é assim que funciona a dinâmica. Agora, quando você recebe esse lucro, você pode receber de duas formas. Ou através dos dividendos, ou através do JSCP. O dividendo, ele vem já líquido de imposto de renda. Então vai aparecer lá no seu extrato da corretora. Recebeu tanto, sei lá, R$1.000 de dividendos referente a 5.000 ações de tal ação. Tá? Vai aparecer no seu extrato e entrou o dinheiro na sua corretora. Já vem descontado o imposto de renda aqui. Você não precisa se preocupar. No JSCP é um pouco diferente. No JSCP a gente precisa pagar imposto de renda. Mas você não precisa se preocupar porque a corretora geralmente te ajuda em tudo isso. Tá? Mas por que a gente paga imposto em um e em outro a gente não paga? Porque nos dividendos, imagina que tem lá a última linha da empresa, lucro líquido. Tem o valor e ela distribui para os acionistas uma parte desse lucro líquido. Só que é permitido que as empresas negociadas em bolsa, elas possam deduzir uma parte da receita delas no ano, tá? Para poder distribuir para os acionistas. Então qual que é o benefício para elas? Elas vão deduzir da receita um valor. Então é como se o lucro que a gente fosse receber fosse entrar como uma despesa para a empresa. E como a empresa paga imposto sobre o lucro muitas vezes, ela vai pagar imposto sobre um valor menor. Pensa assim, a empresa teve um lucro de 10.000. Ao invés de ela pagar imposto sobre 10.000, ela vai inserir um custo aqui de R$2.000. Então ela vai pagar imposto sobre 8.000, porque os outros 2 ela já distribuiu para os acionistas, certo? Além disso, você pode receber também os rendimentos. O rendimento é quando você compra uma ação por um preço e ela está sendo negociada a um preço mais alto. E aí você pode vender se você quiser. Tá? Quando você compra um fundo imobiliário, que também é negociado na bolsa, na B3, você recebe geralmente o equivalente a um aluguel todo mês na sua conta da corretora. Só que o termo que aparece lá no seu extrato, geralmente é o termo rendimentos. Né? Então, rendimentos de R$ 95 referente a 100 cotas de tal fundo imobiliário. Tá? Então, geralmente você recebe isso daqui. E aí, o que você faz com o valor que você recebe? Você pode usar ou você pode reaplicar em alguma coisa. Você pode recomprar nas mesmas ações. Né? Então, eu tenho lá 1.000 ações de Itaú, recebi dividendos. Eu posso comprar mais 10 ações de Itaú. Olha que legal. Né? E aí eu vou com o tempo aumentando a minha exposição a essas ações e eu vou recebendo cada vez mais dividendo, sem levar em consideração a variação do próprio ativo. Então vamos falar sobre o risco. Você precisa ter em mente que quando você compra uma ação, você está correndo um risco muito semelhante a comprar uma empresa, a virar sócio de uma empresa.
Então você precisa pensar em algumas coisas. Você precisa pensar no risco de crédito, no risco de mercado e o risco de liquidez. Tá? Qual que é o risco de mercado? O risco de mercado é o risco de esse preço oscilar. O risco de mercado é médio para alto, porque o preço vai oscilar para caramba. Você pagou hoje R$ 20 nessa ação, essa ação pode estar valendo 30 daqui a pouco, 15, 10, vai oscilar direto. Tá? Você não tem uma previsibilidade. O outro risco é o risco de liquidez. No risco de liquidez, o risco é relativamente baixo, né? Porque você tem uma classificação de ações. Você tem ações que a gente chama de blue chips, né? As ações grandes, que são muito negociadas, como uma Petrobras, um Itaú, um Bradesco, uma Vale, uma Ambev. Elas são muito negociadas. Então o seu risco de liquidez é baixo. A chance de você querer vender e ter que abrir muito mão do seu preço é baixa. Agora, se você for comprar uma ação pequenininha, né, uma penny stock, que ela é pouco negociada, pouco conhecida, aí o seu risco de liquidez é um pouco mais alto. Você pode ter mais dificuldade em vendê-la pelo preço que está aparecendo para você. Porque às vezes existe um spread grande entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Agora, você tem o risco de essa empresa quebrar, tá? Ou você tem o risco de essa empresa não ter um trimestre bom, um ano bom, ou passar por um momento bom. Então você vai precisar analisar uma série de coisas e que eu vou te ajudar a tomar melhores decisões aqui para frente, mas a responsabilidade é sua. Então você precisa olhar para os números da empresa, para o lucro da empresa, endividamento dela, qual é o preço dela em relação ao valor de verdade, você precisa pensar no retorno ao acionista, precisa ver se a gestão é de qualidade, você precisa olhar para os pares de mercado para ver se ela está com um preço bom, você precisa se preocupar com riscos, você precisa diversificar sua carteira, você precisa se preocupar com um monte de coisa, tá? E pelo fato de ter tanto risco embutido, é que a gente tem uma grande rentabilidade possível, né? Um grande upside. Agora, falando um pouco mais de liquidez, como funciona? Quando você compra uma ação ou quando você vende uma ação, existe o prazo de liquidação. Se eu fui lá na minha corretora agora e eu comprei alguma ação, o meu dinheiro não sai na hora da minha conta e essa ação não é minha na hora, tá? Eu comprei, né? Só que só vai existir um débito na minha conta desse valor daqui a 3 dias. E essa ação só vai ser registrada no meu nome daqui a 3 dias, tá? Então, se eu quiser resgatar meu dinheiro, na sexta-feira, a sexta-feira seria o D mais 3, tá? É o dia mais 3 dias, tá? Então, imagina assim, sexta-feira é o D mais 3, quinta-feira é o D mais 2, quarta-feira é o D mais 1, terça-feira é o D mais 0, que é o dia. Então, se você quer ver seu dinheiro na sexta-feira, você precisa vender as suas ações na terça-feira, certo? Porque a liquidação só ocorre em 3 dias. Por mais que, se você compre hoje ou venda hoje, você já garantiu esse preço, tá? Então, eu comprei as ações hoje, terça-feira, a R$10. Hoje é terça-feira. Então, na sexta, o dinheiro vai sair da minha conta. Mas se a ação estiver negociada a 12, tudo bem, eu tenho as ações a R$12. A negociação foi feita na terça-feira. É gerada uma nota de corretagem, depois eu vou falar melhor sobre isso, tá? E isso daqui te garante, tudo é registrado perante a bolsa, você tem acesso a tudo. Agora, tem 3 pontos de vista que eu acho que são importantes de você ter quando a gente está falando de ações, tá? Você tem a especulação profissional, você tem a jogatina e você tem o investidor. O investidor é comprovadamente aquele que ganha mais dinheiro no longo prazo de forma mais consistente, tá? Aquele que tem disciplina. O jogador, ele perde dinheiro sempre. Vão ter períodos que ele vai ganhar, é natural, porque se eu fechar o olho hoje e comprar ações, é como se eu tivesse 50% de chance de ganhar, né? Então é natural
que os jogadores vão ganhar. Assim como se um jogador for jogar na roleta, ele tem uma grande chance de ganhar dinheiro em algumas jogadas, mas no longo prazo ele tende a quebrar. Então o jogador não tem vez na bolsa. E a maioria dos especuladores que eu conheço são jogadores. Agora, existe o especulador profissional. O especulador profissional, a gente precisa tirar o chapéu, porque ele consegue ganhar dinheiro do mercado, ele tira dinheiro do mercado. Mas para chegar no nível de especulação profissional, exige-se tempo, exige-se disciplina e exige-se muito estudo, tá? Um controle emocional muito forte acima de tudo. O problema é que a maioria dos especuladores hoje, eles se julgam especuladores, quando perdem, eles dizem que é o custo do aprendizado, mas na verdade eles são jogadores, tá? Então, tome cuidado com isso. Você quer ser um especulador profissional? Vamos em frente, mas estude, seja paciente e disciplinado, senão você vai se tornar um jogador, principalmente se você for seduzido por aquelas altas rentabilidades, tá? E que geralmente não acontecem. O investidor, ele pensa lá na frente, ele pensa como negócio. Mas já que você tem dinheiro, você olha para uma empresa e você pensa, poxa, quanto de lucro essa empresa tem? Caramba, olha o crescimento dela, ela está barata, as pessoas não estão vendo essa oportunidade, existe essa sinergia, com o passar do tempo a demanda por essa empresa ou por esse produto vai aumentar. Isso é um investimento, tá? Então existem essas três formas de olhar para o mercado. Eu me identifico muito mais com a forma do investidor, tá bom? Mas vai ficar a seu critério qual é a forma que você se identifica mais. Não existe uma errada, não existe uma certa, tá bom? Agora, vamos falar do índice Bovespa. Por que o índice Bovespa? É essencial que você entenda sobre esse conceito, porque sempre que você ouve na mídia, em qualquer lugar, alguém falando que a bolsa subiu 1%, que a bolsa caiu 0,5%, o que isso significa? Isso aqui significa que a carteira teórica do índice Bovespa subiu esse percentual ou caiu esse percentual, tá? Quando a gente fala que a bolsa subiu, a gente está falando desse índice, que é chamado de Ibovespa, índice Bovespa, tá? Então, como é calculado esse índice? Esse índice é um índice teórico, tá? Tem um material aqui da própria bolsa, ó, que é a metodologia do índice Bovespa, que eu vou deixar disponível aqui, ou é só entrar no site da Bovespa, que ele fala sobre como é calculado o índice, como é a decisão de quais ações entram no índice, quais não entram. Tem toda uma coisa aqui mais complexa, etc., tá? Para quem quiser se aprofundar. Mas eu não vou focar nisso. O que eu vou fazer é mostrar para você essa planilha do índice Bovespa. Então, por exemplo, ó, as ações de Ambev têm uma participação no índice Bovespa de 7,056% no índice. As ações da B3SA3, que é a bolsa, tem uma participação de 3,552%. Então, o que eles fazem? Eles puxam o rendimento de Ambev no dia e multiplicam por 7%. Rendimento da bolsa no dia, multiplicam por 3%. Então eles fazem uma média ponderada de todas essas ações que compõem o índice e chegam na variação do índice Bovespa no dia. Em cima disso, você consegue ver o quanto o índice Bovespa está variando, certo? Só que tem ações que têm mais peso no índice. Então, às vezes, ó, a gente pode pegar aqui, ações de Cosan. Cosan tem uma participação no índice de 0,41%. E Ambev tem uma participação de 0,56%. Então, se a Ambev estiver, sei lá, subindo 2% e Cosan estiver caindo 2%, a bolsa não vai ficar no 0 a 0, porque a Ambev tem muito mais peso do que Cosan, então a bolsa vai estar positiva, tá? Quanto maior a liquidez da ação, quanto maior é a ação de fato, uma série de coisas que entram no índice, na metodologia de cálculo do Ibovespa, mais peso você vai ter em uma ação ou outra. Ó, atualmente, a gente tem 69 empresas no índice Bovespa, tá?
Só que na bolsa a gente tem ali algo próximo, próximo dos 500 ativos negociados em bolsa, se eu não me engano. E então, veja, a gente não tem todas as ações. Tanto é que a gente tem um outro índice, que é o IBRX 100, que é o índice das 100 maiores empresas, né? Então tem índices diferentes. Só que o índice mais conhecido, mais utilizado na nossa bolsa de valores é o Ibovespa, tá bom? Agora, um outro conceito que eu quero te passar nessa aula introdutória é sobre por que a bolsa é tão mal falada pela maioria das pessoas e tão bem falada pela minoria das pessoas. Eu estava falando sobre o Barsi recentemente e sobre uma história dele de que ele tinha recebido lá quase 100 milhões de reais em dividendos, acho que do Banco do Brasil, não lembro em qual ano, ele foi guardando isso. Ele foi lá e depois comprou tudo, né? Em uma oportunidade que surgiu. Vê se esse cara está triste com as ações. Não está. E eu conheço vários outros investidores que estão muito felizes também. Tem vários investidores gringos que também estão muito felizes. Por quê? Porque o que eles têm em comum? Eles são investidores. O investidor, ele entra no negócio depois de estudar o negócio. Ele olha para os números, ele olha para o potencial, ele olha para a receita, ele olha para os riscos, ele toma uma decisão racional. Tá? Isso é o que o investidor faz. Mas como a maioria das pessoas investe? Vou te gerar uma reflexão. Quando a bolsa está bombando, todo mundo ao seu redor começa a falar de ações. Já parou para pensar? Todo mundo começa a falar de ações. Mas todo mundo começa a falar de ações quando está todo mundo ganhando. E quando está todo mundo ganhando, você tem que tomar cuidado. Porque o mais provável é que todo mundo está comprando atrasado. Tá? Então, como todo mundo compra atrasado, a maioria das pessoas perdem dinheiro. Por isso a bolsa fica mal falada. Né? Porque a maioria das pessoas entra errado. É óbvio que não vão ganhar dinheiro, tá? Ou vão ganhar muito menos que a renda fixa. E no Brasil a gente ainda tem um agravante. A taxa de juros é muito alta. Então o custo-oportunidade, né? A nossa alternativa sem risco é boa. Tá? Então, para o investimento em ações ser muito rentável, a gente precisa tomar uma decisão muito melhor. Só que, obviamente, isso daqui a gente está falando do passado. Porque hoje a gente está em um cenário de taxa de juros baixos, juros com previsão de se manterem baixos no longo prazo, então as coisas já mudam um pouquinho de figura. Agora, eu separei aqui alguns investidores que ficaram multimilionários com ações. Tá? Então, ó, tem o Warren Buffett, durante 54 anos ele ganhou quase 23% ao ano. O Benjamin Graham, que é um livro muito bom, um investidor inteligente, que teve uma rentabilidade de 21% ao ano em 20 anos. Tem o Peter Lynch, que teve uma rentabilidade de 29,2% ao ano em 13 anos. E tem o Michael Steinhardt, que teve uma rentabilidade de 24,7% ao ano em 28 anos. Olha que legal. Então eles são alguns cases muito bem-sucedidos que se tornaram públicos. E o case mais bem-sucedido aqui, que se tornou mais público, digamos assim, foi o Warren Buffett, que chegou a se tornar o homem mais rico do mundo e hoje é um dos mais ricos de todos. Tá? Agora, para você pensar, será que a renda fixa vai ter uma rentabilidade maior do que as ações? Pensa comigo. Geralmente, isso é improvável. Porque, veja só, quando a gente investe na renda fixa, a gente está financiando uma empresa ou uma pessoa, a gente está financiando alguém. Só que essa pessoa só consegue nos pagar porque o resultado dela é maior do que a nossa dívida. Faz sentido? Então, partindo desse pressuposto, o investimento em ações geralmente rende mais do que a renda fixa. Agora, obviamente, tem sempre aquela pessoa que não consegue pagar a dívida, que quebra. E tem aquela pessoa que consegue e sobra. Então, onde que entra o grande decisor de se a gente ganha ou perde? Escolher bons ativos. Como a gente escolhe bons ativos? A gente olha para números, a gente olha para fatos, a gente se blinda emocionalmente e a gente investe de forma regular. Porque mesmo que a gente estude pra caramba, é impossível a gente garantir qualquer coisa.
Então, uma compra regular de ações se mostra tendo um bom retorno histórico em quase todos os mercados mundiais. E para a gente finalizar aqui, qual que é o mínimo para a gente investir em ações? Bom, não vamos investir em ações sem ter o fundo de emergência formado. Lembra, nossa estratégia precisamos de fundo de emergência. Não adianta a gente investir em ações que a gente pode acabar precisando do dinheiro e vai vender num momento ruim de mercado. A gente não pode fazer isso. Então a regra é só depois do fundo de emergência, tá bom? Depois, com quantos reais eu consigo comprar uma ação? A gente tem o lote padrão e a gente tem o lote fracionário. Então Itaú, né? O código de Itaú é ITUB4. Quando eu vou comprar ITUB4, eu vou comprar 100 ações de ITUB4. Só que eu posso comprar ITUB4 no mercado fracionário. E aí o código dela fica ITUB4F. Se eu faço isso, eu posso comprar 10 ações de Itaú, né? Então o mínimo é muito baixo. Eu consigo comprar ações às vezes com R$10, R$20, R$30. Então isso não é uma barreira. A barreira é o custo. Porque como você tem às vezes um custo fixo, você precisa tomar cuidado para que esse custo não coma toda a sua aplicação. Porque imagina, você vai investir R$100 no mês, aí você paga o TED do seu banco e depois ainda pagou uma taxa de corretagem. Por isso, se você vai investir um valor relativamente pequeno todo mês, tenha conta no banco digital e ou você guarda um montante maior para aplicar ou você opera por um lugar que tem uma corretagem relativamente baixa, tá bom? E não te esqueça, a gente precisa tomar a nossa decisão, porque a corretora ela ganha em cima de corretagem. A gente não, tá? A gente quer manter as nossas posições ganhadoras e lucrativas pelo maior tempo possível. O mercado ele tem um interesse em nos ver girar nossa carteira para que a gente pague mais custos, tá? Então, tome a sua decisão, seja o protagonista da sua carteira de investimentos e estude muito, porque o mercado de ações tem um potencial de lucratividade absurdamente alto, tá bom? Espero você na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.